Boa noite, bem-vindos às redes sociais da Maria Rita Pi Dutra, pré-candidata a vereadora em Santa Maria pelo PCdoB. Na live de hoje, vamos falar sobre economia solidária e economia criativa com especialistas. A irmã Lourdes Gil, coordenadora do projeto Esperança, a Coesperança, com a doutora em desenvolvimento rural, Gisele Guimarães, e com Calu da Cunha Flores, artesão, produtor cultural e integrante da comissão colegiada do projeto Esperança, representando o BRIC da Vila Belga. Bom, vou começar pedindo que vocês se apresentem um pouquinho, muito embora eu acredite que em Santa Maria todo mundo conhece vocês, né? Mas vamos começar então com a irmã Lourdes. Irmã Lourdes, fala um pouquinho da senhora, do seu trabalho. Então, uma boa noite a todos e a todas, especialmente a Maria Rita, a professora Gisele, nossa doutora, né? O Calu, a Tatiana, e quero saudar também a Patrícia, eu sei que ela está nos bastidores, uma grande amiga nossa, já trabalhou conosco aqui como psicóloga, né? Assistente social. Eu sou a irmã Lourdes, então, na coordenação aqui do Projeto Esperança, Coesperança, Banco da Esperança, que hoje trabalha de forma muito integrada, e também atualmente presidente do CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar Santa Maria. Faço parte da Congregação das Irmãs Filhas do Amor Divino, que esse ano, em julho, nós completamos 100 anos da chegada das primeiras irmãs ao Brasil. Levaram 3 meses para vir com o navio, com suas mochilinhas, para abrir uma missão no Brasil. Foi difícil, desafiador, mas hoje estamos aqui, há 100 anos, no Brasil. E 153 a nível mundial, em 3 continentes e 20 países. Uma alegria muito grande participar com vocês, partilhar um pouco da nossa luta e nossa caminhada. Calu, quer falar? Eu sou o Calu da Cunha Flores, né, e eu trabalho com economia solidária desde 2000, e junto ao Projeto Esperança, trabalhei em várias políticas de inclusão. Participei do Fórum Gaúcho de Economia Solidária por 3 anos, do Fórum do Mercosul Solidário por 2 anos, participei das conferências e vários movimentos, principalmente ligados ao movimento dos catadores. E aprendo muito com a irmã Lourdes no Projeto Esperança, e é um prazer estar junto com a Gisele também, que é uma grande referência aqui em Santa Maria, a doutora a Gisele, que trabalha com economia solidária e é uma pessoa bastante interessante também. Doutora Gisele, a gente conhece você muito pela parte artística e muitas pessoas ainda não conhecem você com seu trabalho em desenvolvimento rural. Fala um pouco dessa trajetória. Muito grande o trabalho. Boa noite, gente querida, que prazer estar aqui com tantos amigos nessa tela, né, aqui em casa, mas sintam-se abraçados, uma alegria estar com vocês e com todos que nos acompanham, certamente. Eu sou a Gisele Guimarães, dentre várias coisas, mãe, esposa, filha, né, cantora, artista, mas sou zootecnista de formação e tenho o campo da minha pós-graduação, mestrado, doutorado no desenvolvimento rural. Portanto, eu trabalho com as pessoas vinculadas ao rural e principalmente as suas formas de organização. E na minha trajetória, né, como zootecnista, descobri a economia solidária, né, a dinâmica da agricultura familiar, das feiras de comercialização direta, e aí eu encontrei a minha grande vocação como docente e pesquisadora no campo da economia solidária, né, da cooperação, com um vínculo muito forte com o Projeto Esperança, Coesperança, desde o início dos anos, desde o final dos anos 90, né, e início dos anos 2000, né, irmã Lourdes, aonde eu ainda muito menina, recém me formando em zootecnia, conheci o Projeto Esperança, a dinâmica das feiras, e venho estudando economia solidária, agricultura familiar, agroindústrias familiares como estratégia de desenvolvimento, né, e inclusão socioprodutiva, e com uma missão muito grande de pesquisar, de incluir, e é uma alegria, né, poder estar aqui dividindo um pouco do que eu venho aprendendo, principalmente nessa trajetória com a irmã Lourdes, com os produtores, os empreendimentos solidários, né. Então, certamente vai ser uma alegria e um prazer estar com vocês aqui hoje. Tuas perguntas contigo, Maria Rita. Então, gente, é um prazer imenso nós estarmos aqui
E aí, vocês falando da economia solidária, eu fiquei pensando em que momento eu ingressei, foi muito logo ali no começo, na década de 90, eu fui para a FEICOP pelas mãos do Gilmar Lopes, irmã. Ele que me convidou para nós irmos... Exato, para nós trabalharmos com o movimento negro. Eu não sei em que ano foi, mas eu acho que foi em 95, 96, não sei. E a partir dali, todos os anos, nós estamos ali, né, trabalhando com o pessoal que chegava, né, com os membros das caravanas, ou em reuniões, ou em plenárias lá em cima, né, naqueles toldos imensos, numa época boa, né, irmã? Que tinha os por países, uma época tinha todos para cada país, né? Uma vez, logo depois da morte do Mandela, a gente fez um trabalho muito bonito sobre o legado de Mandela, num toldo lá em cima, que eu acho que era o toldo da África, era imenso, e aí eu cheguei muito cedo, muito frio, né? E tinha muita gente, muitos homens, muitos rapazes, aquelas caras diferentes, e quando começa o trabalho, e na programação estava Mandela e Carolina Maria de Jesus, literatura. Aí, quando começa, aqueles senhores eram policiais, não sei se militares ou civis, do Paraná, que tinham vindo em uma caravana, em um ônibus, acho que em torno de 40 pessoas, para aprenderem, assim, conosco aqui na FEICOP, né, maneiras de como lidar com os movimentos sociais e assim por diante. Então, eu me honro muito e agradeço, irmã, porque eu sei do seu compromisso com a campanha da outra companheira, né, a amiga minha, companheira, a Cláudia, e a senhora está aqui, assim, é nobre, tá? E a FEICOP, se a gente já vai começar a falar, né, é um momento de muito aprendizado, nós estamos aprendendo a ser membros de uma economia solidária, nós estamos mudando os nossos paradigmas, né, irmã? E aí a gente gostaria de ver com a senhora, né, como é que a pandemia impactou a produção dos feirantes do terminal de comercialização lá? Como é que está acontecendo hoje, depois de 5 meses desses problemas, né? Como é que está ali a produção, a comercialização e a autoestima dessas pessoas, né? Que devem estar que já foram para a economia solidária como uma alternativa de resolução de problemas anteriores de trabalho e renda. Para mim, em primeiro lugar, também, Maria Rita, é uma alegria muito grande participar contigo e com os demais que a gente já falou. É o momento, e depois, se nós falar da FEICOP, podemos falar depois, porque senão não sobra tempo para as outras coisas. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Eu lembro daquela caravana que você falou, e é muito emocionante. Eu me lembro, um ano, nós tínhamos, acho que, 8 a 10 línguas, e daí nós tínhamos que arrumar tradutor para uma língua, tradutor para outra língua. Era um encontro, vou dizer, de muita emoção, e tinha ligação com o Fórum Social Mundial. Eu acho que foi aquele ano, isso faz o quê? Muitos anos já. Mas foi muito emocionante. E o Ademar, da Caritas, que nos ajudou a arrumar os tradutores, né? Que a gente não estava preparada para tanta língua. Foi quando o Fórum fez 10 anos. Se não me engano, foi em 2010. Mas, então, respondendo a tua pergunta, Maria Rita, outra coisa, nós queremos levar para a Câmara de Vereadores a força da negritude. Acho que a Câmara de Santa Maria tem história e nunca primou para levar, de fato, uma vez foi o vereador Zé, que era suplente só, né? E não tem, nunca na Câmara de Vereadores de Santa Maria teve espaço para a questão da negritude, a questão africana, e agora vai ter, viu? Vai ter, mais que uma, viu? Mais que uma. É isso aí, ótimo. Então, respondendo a pergunta, depois a Gisele, acho que pode dar uma palavra, que eles estão intensamente agora trabalhando com os bolsistas, mas assim, quando chegou a pandemia em março, foi metade de março, e desencadeou tudo, o Calu acho que lembra também, no mesmo fim de semana. E daí, então, o rapaz, muito indigesto, vou dizer, lá da Vila Medianeira, nunca quase pisou no feirão, ele largou uma crítica, assim, dura, difícil,
que a gente não entendia, e até o pai dele é feirante, mas um rapaz, assim, muito alienado. E aquilo virou uma coisa nas redes sociais que nós ficamos muito assustados mesmo. Ele começou a largar umas coisas que não tinha nexo e não tinha verdade. Isso deu um impacto grande, daí nós fizemos a plenária ao meio-dia, e daí nesse meio tempo começou a vir a pandemia, já era decretado, só que a gente jamais imaginava que ia tão longe. E daí, então, nós falamos, nós vamos seguir a feira. O pessoal perguntava, vai ter feira sábado que vem? Claro que vai ter, por que não vai ter? E a gente não entendia nada da pandemia. Aquilo era uma coisa, sim, de impacto. Mas aquilo, depois entrou vereadores dentro de noite, passei horas xingando vou dizer agora o nome, a Cida, ela entrou na baixaria deles, eu disse, não acredito. Uma vereadora que é também médica e que ganha o que ganha, eu xinguei ela, depois de um tempo ela pediu desculpa, eu disse, está desculpado, mas que não se repita. E depois eu chamei esse rapaz aqui, eu fiquei até meia-noite em reuniões aquele dia. Chamei o rapaz e o pai dele aqui, eu pensei, não vou dormir com esse peso, e falei em nome dos grupos, a gente fez a plenária e tudo. Então, começou assim, em março. Mas assim, a gente não entendia o que acontecia depois. Quando começou desencadeada, então a prefeitura fez um decreto especial para as feiras. E daí nós levamos no sábado de manhã o Mena Barreto e o Tony, que são da Secretaria de Desenvolvimento Rural lá. Eles deram uma aula em cada prédio, uns 15 a 20 minutos, explicaram esse decreto. O decreto tinha apenas 4 dias. E nós não tínhamos adaptado nada ao decreto, porque não conhecíamos. Na sexta-feira a gente recebeu o documento, fizemos cópias, mandamos por e-mail, mandamos pelo WhatsApp, tudo, para o pessoal ler. Sábado, então, fizemos essa formação em cada prédio, e depois, apenas tinha terminado, eram 5 reuniões. Quando a equipe estava saindo ali, chegou a dona Vigilância Sanitária. Nós ficamos impactados e ficamos tudo no mesmo sábado. Ficamos, assim, bastante impactados, e perguntei, assim, para eles, por que vocês não vieram junto com a equipe que orientou como implantar esse decreto? Eles disseram, nós somos grupos diferentes, mas são da mesma prefeitura. Virou um bate-boca lá. Mas daí eles notificaram, disseram assim, até sábado que vem tem que estar tudo conforme o decreto. Eu disse para ele, deixa nós assimilar o decreto, a gente não sabe tudo, nós vamos fazer. E daí conclamamos um mutirão, aí uma manhã inteira, umas 10, 15 pessoas foram lá, organizaram cada prédio, daí então no decreto dizia que tem que colocar as fitas, colocar no piso também, todo mundo usa álcool gel, colocar luvas, uma pessoa por banca, e cada banca 2 metros de diferença. Então, no começo, a exploração foi tão grande que o pessoal chegou a pagar R$30 por um vidrinho de gel. Foi uma exploração enorme. Mas aí, então, todos aqueles que eram de risco não podiam ir. Isso já foi o primeiro impacto. O artesanato não podia ir, foi outro impacto. Mas conseguimos regrar os grupos, a gente foi conversando, foi dialogando, e daí no sábado seguinte, então, o dilema era com o consumidor. Eles queriam fazer como antes, todo mundo entrar ao mesmo tempo, não podia. Tinha que ter fila, tinha que usar álcool gel, e entrava uma pessoa por banca, isso quase foi impossível para os consumidores. Segunda questão do consumidor, ele queria tocar no produto e não podia mais. No decreto dizia que quem toca no produto é o produtor com luva, e depois de cada produto que ele pegava, ele tinha que passar o álcool gel. Hoje, assim, essa parte está, assim, bastante educada, o consumidor aprendeu também que tem que fazer a parte dele, né? Respeitam, ainda tem a fila, a pessoa entra e uma pessoa por banca, e vou dizer assim, o Feirão está num clima, assim, muito, muito bonito. Nós temos reuniões quase cada 3 semanas, numa plenária rápida, assim, para avaliar, para projetar, E daí também surgiram várias coisas, surgiram risotos, estamos fazendo um risoto por mês também para ajudar um pouco nas despesas, e assim, o pessoal, assim, está com bastante cabeça erguida, animada, agora, depois a professora Gisele vai falar dos bolsistas, e também agora pôde voltar no decreto, na reedição do decreto, pôde voltar o artesanato, embora de forma espaçada. Então, eles estão ficando aí na praça de alimentação. Outra coisa também, o consumidor não entendia que ele não podia mais sentar lá naquelas mesas, fazer suas reuniões, seus lanches, ele tinha que pegar seu lanche e comer num cantinho lá. Isso também foi muito difícil.
a gente criar um pouco essa prática. Então, mas eu acho que o clima, né, a professora Gisele e o Calu podem falar depois, o clima, assim, está bastante animador, embora as vendas também não é a quantia de antes. Uma outra coisa que nasceu, depois a gente fala da FECOP também, que muitas encomendas por telefone, ainda não online, que esse sistema a gente não implantou ainda, mas assim, no começo tinha de 50, 70, até 80 pedidos, para diferentes produtores e grupos, daí o pessoal ligava cedo, e levava nos apartamentos, nos edifícios, e é uma coisa assim que deu certo, e está no nosso sonho, né, Gisele? Depois vamos falar disso, mas assim, eu diria, até se olhamos aquele sábado, que foi tão trágico em todas as direções, hoje eu acho que nós estamos num clima, assim, bastante bonito, fraterno, e também a vigilância nunca mais, depois que receberam a xingada, nunca mais foram lá. Mas aquele sábado foi demais, o que eles fizeram foi demais, e a gente criticou eles na hora, na frente de todo mundo, que não podia estar fazendo isso, porque apenas nós recebemos uma aula orientando, e como é que eles não eram parceiros dos seus próprios colegas? Ah, mas nós somos vigilância, se acham muito poderosos. A impressão que são entes estranhos, né? Não é da mesma administração, né? A administração constrói de um jeito, aí a vigilância vai lá e tem outra atitude. E para nossa avaliação, o Mena Barreto foi até muito, muito próximo, porque todo mundo sabe o lado dele, né? Ele já não é, mas ele apoiou e foi muito... E o Tony, então, o Tony é parceiro, pé no chão igual a nós. Mas, claro. O que a administração pretende é que tudo dê certo, ninguém vai querer que dê errado, né? Mas muito obrigada, irmã Lourdes. Agora, a Gisele, assim, Gisele, tudo que a irmã Lourdes passou para ti, e mais um pouco que eu vou te perguntar. 20 anos, né, Gisele? 20 anos. Até nem vou perguntar, mas eu vou ler igual a questão. Eu queria, assim, um relato teu, né, da tua relação com a economia solidária, como extensionista rural. Eu fiquei encantada também ao ler a tua experiência com os estudantes, com a extensão, né? Que experiências marcantes tiveste, como se dá a inserção desses universitários com o projeto de economia solidária, mas tu podes ficar à vontade, tá, Gisele? E vai respondendo tudo que a irmã te passou também. Mas olha só, a minha relação com a economia solidária surge no final da minha graduação. Então, eu conheci a irmã Lourdes e o Projeto Esperança, acho que em 1999, né, 98, 99, quando eu acabava o curso de zootecnia, e eu fui fazer o meu estágio de conclusão de curso na Emater, e no momento em que eu entrei na Emater, se tinha um trabalho, né, que iniciava muito forte com organização das feiras, né, e organização dos produtores para comercialização nas feiras. E nesse mesmo período acontece um momento, uma apreensão histórica, né, que numa virada, né, do ano novo, né, irmã, que houve uma grande apreensão dos produtos na praça, uma apreensão em massa, né, a vigilância sanitária recolheu. Então, naquele momento, eu me formava como profissional e acompanhei todo esse histórico de uma grande apreensão. Levaram os produtos dos agricultores, né, e na verdade, derrubaram também algumas das bancas. Então, eu lembro aquilo como um momento muito marcante, assim, na minha vida, na minha pretensa vida profissional, e eu pensei, gente, eu trabalho com produção animal, trabalho com produção de alimentos, mas eu acho que tudo isso é um processo educativo, né, e não é o que a gente viu naquele momento. Então, a partir dali, eu me aproximei de tentar entender, bom, quais são as circunstâncias em que esses produtores, que a gente passa na praça e vê aquele monte de gente vendendo, né, o que existe atrás daquelas bancas, quem são essas pessoas, como esses produtos são feitos. E assim, ó, eu tenho uma descendência, meu pele é muito forte no rural, né? Eu sou natural de São Luís Gonzaga, vim para Santa Maria para fazer o curso de zootecnia no início dos anos 90. Fui criada no ambiente rural, assim, de toda a família vindo da pecuária, mas essa realidade da feira eu desconhecia. Eu não conhecia essa dinâmica da agricultura familiar.
E aquilo fez com que eu tivesse que buscar aquelas informações, né? Quem são essas pessoas? Como é que elas produzem? Que sentido isso tem numa cidade do tamanho de Santa Maria? Por que comprar na feira? E ali eu iniciei toda a minha vida profissional buscando entender o contexto, né? E aí eu me aproximei, não é lógico, do Projeto Esperança, onde existe uma experiência que é referência, hoje ela é internacional, né, mas as primeiras iniciativas de feiras organizadas, né, com local próprio, reunindo agricultores familiares, os produtos identitários, povos tradicionais, começam em Santa Maria a partir da organização do Projeto Esperança e também do Feirão Colonial. Então, eu aprendi muito com essa experiência, eu me construí como um profissional observando isso tudo. E aí, depois dessa experiência, me formando como zootecnista, eu fui parar no mestrado em extensão rural, que era o campo das ciências agrárias, onde mais tinham pessoas, né? Então, a bicharada está lá, né? A nossa formação está no campo da produção animal, mas a extensão rural, que se aproxima da sociologia, da antropologia, me mostrou quem eram aquelas pessoas que eu me apaixonei quando eu conheci as feiras, né? Na verdade, eu me apaixonei pelas bancas, pelas feiras, mas a minha grande curiosidade foi sempre entender quem eram aquelas pessoas que se dedicavam a semana toda para oferecer alimentos, né, na praça, e o que aquilo significava. E aí eu fui atrás da extensão rural, e aí quando eu coloquei o pé na extensão rural, a minha pós-graduação transformou totalmente a minha vida, né? E é uma bandeira que a gente levanta da agricultura familiar, do direito à comercialização direta dos seus produtos, e aí a gente vai encontrar muitas respostas e alternativas para essas pessoas através da economia solidária, ou seja, uma forma diferente, né, ao capitalismo convencional, né, uma forma diferente de produzir, de comercializar e de consumir os produtos. Então, o que significa produzir alimentos, processar esses alimentos e comercializar esses alimentos? E mais, como é que a gente se relaciona como consumidores, né? O que significa o nosso ato de consumo, que é muito político? Quando eu compro de quem? O que significa? Quem eu ajudo? Que modelo de desenvolvimento eu apoio quando eu compro um produto na feira, né? Então, essas coisas passaram a ser muito importantes na minha existência, para além, né, da minha vida profissional, e entender que era importante levantar essa bandeira e essas discussões fez com que eu me aproximasse da docência, né? Eu acabei o mestrado com toda essa experiência. Eu fiz uma dissertação sobre a relação das agroindústrias familiares com a nossa legislação sanitária. Então, um dos primeiros trabalhos que vai discutir na academia, sobretudo, né, nas ciências agrárias, essa relação de desencontro entre a legislação de alimentos e a produção, né, foi a minha dissertação, isso no início dos anos 2000. E de lá para cá, muita coisa aconteceu nessa discussão. Hoje, lamentavelmente, parece que a gente está vivendo de novo nos anos 2000, né, irmã? Porque a gente avançou muito essa discussão e eu tenho visto, assim, a necessidade de voltar a discutir tudo de novo, que nem lá no início, né? A gente está num processo, assim, de retrocesso de muita coisa que avançou e que parou e agora ela retrocede. Então, assim, todo esse cenário, né, e esse envolvimento com o Projeto Esperança me construíram, assim, sobremaneira. Eu não consigo me imaginar, assim, atuando num outro segmento que não seja da agricultura familiar, que não seja trabalhar com a agroecologia, com o consumo consciente, e isso faz com que eu esteja muito próxima da economia solidária. Lógico que eu tenho uma amizade, um bem-querer muito grande pela irmã Lourdes, da relação pessoal, do bem-querer, mas, assim, de fato, o que nos une mesmo, eu acho que é acreditar de que essa economia, ela já acontece, né, a gente já existem pessoas que têm a sua geração de trabalho e renda organizados pela economia solidária, né? Então, é um sonho. A gente ouve muito na academia que a economia solidária é a economia dos pobres, né? Ou que é uma economia sem relevância, e a gente já vê que né, há muito tempo, na verdade, de que isso não é verdade. Essa economia, ela já acontece, ela já transforma vidas, e pegando o gancho da questão da pandemia, né, a pandemia tem nos mostrado que ela é o caminho.
tem sido alternativa para muitos agrupamentos a organização através da economia solidária. E as pessoas se dando por conta do seu ato de consumo também, eu acho que esse é o momento que a gente vive, que ele é muito propício para esclarecer consumo, para se falar de economia solidária, para se falar de desenvolvimento local, vamos consumir os produtos das pessoas que estão no nosso entorno, vamos ajudar quem a gente sabe que produz. Enfim, né, eu hoje, assim, tenho uma relação, desde os cosméticos que eu consumo, assim, os sabonetes, quase todos aqui em casa são feitos pela minha amiga Paola Marques, que além de cantora também faz sabão e vários cosméticos artesanais. Ela não está nos assistindo porque hoje tinha atividade nesse horário. Mas sabonete, shampoo, bom, o que a gente come é que todo vem dos agricultores familiares, mas assim, que a gente possa compreender o que significa nosso ato de consumo, né? Então, a partir dessa minha consciência de mundo, eu passei a atuar como docente, né? Hoje eu dou aula na zootecnia, na veterinária e na agronomia, e muitas das nossas atividades como professora de extensão rural passam pelo feirão. Então, a gente semestralmente leva os alunos para dentro da feira. E se abre um mundo novo para eles, como se abriu para mim um dia, né? O responsável, né, por abrir esse universo para mim foi o professor Paulo Silveira. Ele não trabalha mais conosco na Universidade Federal de Santa Maria hoje, ele é professor na Unipampa, mas o Paulo me apontou um caminho que hoje eu aponto para quem, né, eu posso orientar, dizer, olha, aqui se precisa de gente com criatividade e com humanidade para trabalhar, porque é isso, né? A gente precisa desenvolver essa humanidade para entender o potencial dessas pessoas e acreditar nessa nova economia e trabalhar por essa nova economia, né? Então, a gente está todo semestre trabalhando com os alunos, muitos estágios, muitas orientações acontecem com as experiências lá do feirão, e agora, atualmente, a gente está com um grande projeto que se iniciou no ano passado, e que a gente foi conseguir ter acesso ao recurso que veio via Ministério da Cidadania para contratar estagiários para atuarem tecnicamente dentro da feira. E isso é um sonho muito grande, poder ter bolsistas atuando para os produtores dentro da feira. Isso é um sonho que eu já tinha quando eu era bolsista lá, né, quando eu tinha meus 20 e poucos, quando eu saí da zootecnia muito jovem, recém tinha feito 20, eu acho, né? Mas era o nosso sonho poder atuar dessa forma, era também da irmã, dos produtores, que a universidade conseguisse investir na capacitação e na formação dos produtores. E isso aconteceu esse ano, né? Nesse processo todo de pandemia, a gente conseguiu fazer a argumentação, né, para que o recurso viesse, um recurso que já era nosso, mas que estava trancado, então todo um trabalho muito intenso da Pró-Reitoria de Extensão, e é por isso que a gente precisa agradecer o Flavi, que é nosso Pró-Reitor de Extensão, que sempre acreditou nesse projeto. Nosso reitor também sempre entendeu como estratégico, né, trabalhar a economia solidária, a universidade estar envolvida com a economia solidária, e a gente conseguiu articular, então, recursos para esse projeto, e estamos com 5 contratados como estagiários, e isso é maravilhoso e inédito, porque são os meninos que estão tendo carteira assinada para trabalhar no feirão todos os sábados, né? E mais 5 bolsistas de extensão. Então, entre agrônomo, veterinário, zootecnista, agora entrou um outro componente que é do desenho industrial, que vai nos ajudar a fazer a logomarca sinalética dentro da feira. Também profissionais de educação, deixa eu lembrar aqui mais, para não esquecer de ninguém, do jornalismo também. Então, assim, uma equipe multidisciplinar. E os professores também, importante dizer, né? Os professores que acompanham. Sim, uma equipe muito multidisciplinar, atuando e investindo na feira, acreditando que esse é o momento de se investir nessa economia, porque ela tem estado forte. Então, é muito trabalho para fazer. Então, a gente está com os professores de educação do campo, a professora Elisiane Miller, estamos também com professores do curso de tecnologia em agronegócio, né, o professor Adriano, que nos mostra que o agronegócio pode ser pensado de uma outra forma, um grande companheiro do projeto.
e tantos outros colegas que estão por agregar e entrando no projeto. Hoje mesmo, uma outra colega que é economista se ofereceu assim, olha, eu quero ajudar vocês lá a fazer levantamento de custos. Então, assim, é um projeto que vem crescendo muito, porque a gente entende o espaço do feirão como uma grande escola, né? Assim como foi e é uma escola para muita gente, que nós possamos orientar e fazer com que o feirão possa crescer também a partir do conhecimento dos meninos, né? Então, assim, tem sido uma experiência incrível, estamos lá todos os sábados, acho que está indo para o 3º sábado, e tá todo mundo lá, é uma rapaziada do colete laranja, né? Então é os bergamotas do Fomento Economia Solidária. Nos procurem, conversem com a gente, que tem uma gurizada da pesada muito, muito animada, né? Com a ideia de trabalhar com a economia solidária, e todos muito jovens. Ai, que coisa linda, é emocionante, tu sabe, Gisele? Porque eu fui para lá, principalmente a minha relação foi a FECOP, Movimento Negro. Mas a pesquisa 2010, também, né? Quando eu fui fazer mestrado, aí eu fui orientanda da professora Catarina, que tinha pesquisa ali. Aí, e eu fui bolsista. Eu fiquei 2 anos ali como bolsista. E aí, depois que eu fiquei de 2010, eu acho que até 2015, quase. Quando eu fui para o doutorado, aí eu tentei, mas não deu mais. Por quê? Porque o Núcleo de Estudos Contemporâneos do curso de Ciências Sociais, ele tinha uma pesquisa ali coordenada pela professora Catarina Chitolina, e essa era uma pesquisa nacional que pegava as camponesas, as mulheres, as produtoras, né? E ali foi um trabalho mais antropológico, né? Era um trabalho, mas não, era um trabalho antropológico, né? Sim, a gente conhece, sabe? Lindo. E foi muito lindo, e a gente vê, eu estou pensando que pós-pandemia nós temos que, né, além de ser ali um espaço de resistência, como diz a Catarina, né, nós temos que ver o quanto essa economia vai contribuir para nós sairmos dessa grave crise que nós estamos vivendo, e que a gente vai sair, né, porque não há mal que sempre dure, né, Calu? E daí, Calu? Como é que fica a tua inserção ali? Eu sei que você está querendo falar um pouco nas redes, né? Como é que se dá? Porque ali é uma universidade, né, popular, pois né, Calu? É um aprendizado. Então, agora, a palavra é contigo. Eu me encanto muito com esse universo da economia solidária, pela inclusão, assim, pela diversidade que existe de vários protagonistas, né? Então, assim, os movimentos sociais, catadores, negros, índios, quilombolas, ou negros e quilombolas dá no mesmo, né? E, assim, os refugiados, assim, então é um universo muito grande, assim, e eu acho importantíssimo que o Projeto Esperança, ele muda, assim, os conceitos de cooperativismo, né? Ele passa para o associativismo, né? Trabalhando em rede com vários produtores, né? Produtores urbanos, rurais, e isso é uma coisa que me encanta muito, assim, porque é um espaço de formação o tempo todo, né? Eu participei nos fóruns e nas discussões pelo Brasil, fora do Brasil também, e estive em Buenos Aires, Paraguai, estive no Uruguai, e tenho muito orgulho, assim, dessa dimensão do Projeto Esperança, de conseguir transformar Santa Maria na capital da economia solidária, e eu acredito que é um dos grandes polos do Brasil, e hoje para o mundo, assim, ele exporta, né, conhecimento. Então, o que se aprende lá nos sábados e nas feiras, na FECOP, enfim, é muita coisa, e eu acho que é importante isso, a formação das redes e dos apoios que se constroem, né, e com essa experiência lá dentro do Projeto Esperança, eu construí o BRIC da Vila Belga há 5 anos, que eu considero um braço do Projeto Esperança, e é um braço, é uma extensão, que a gente criou um evento de rua, uma feira, não para competir com o Projeto Esperança, mas acrescentar também. Então, os nossos produtores que trabalham no BRIC desde 2015, eu peguei todo aquele conhecimento que eu tinha de organização, de formação,
e tentei levar para dentro do coisa, porque eu acho que a economia solidária é um espaço de formação, né, um espaço de vida. Eu comecei em 70 a trabalhar com artesanato em feiras de artesanato. Me formei em filosofia e trabalhava como artesão para poder me manter dentro da universidade. Já no segundo grau, no ensino médio, né, eu já trabalhava com artesanato, eu ia para Porto Alegre vender em feiras e tal. Depois eu me formei e não tinha como trabalhar com filosofia, né, que acabaram com o ensino da filosofia no ensino médio. Eu trabalhei só 4 anos como professor e eu fui viver do artesanato, conheci feiras pelo Brasil inteiro, e depois retornei para Santa Maria quando, em 2000, eu retornei para Santa Maria e conheci o Projeto Esperança. Eu conhecia, na época da faculdade, eu conhecia o grupo que trabalhou lá elaborando o Banco da Esperança, quando eles estavam começando, no fim dos anos 70, início dos 80, eles estavam trabalhando, meus professores da filosofia e o pessoal da igreja, né, trabalhando, da Igreja Católica. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido a irmã Lourdes, assim, aprendo muito com ela, e eu gosto dessa coisa da inclusão. A irmã sempre trabalha com isso, e acho que isso é fundamental, é ter formação, é ter uma postura, né, de mudança de paradigma. E acho que a economia solidária é isso, né, é essa reunião, assim, é essa união de todos, assim, para a mudança do mundo, né? Como a Gisele falou, né, um outro mundo é possível, né? E um outro mundo com qualidade de vida, com qualidade, com responsabilidade. Então, eu gosto muito, assim, de participar da economia solidária e exatamente disso aí, né? De trabalhar, assim, no dia a dia como um espaço de transformação. E acredito que agora, assim, nesse período, assim, de pandemia, nós vamos ter que mudar as nossas relações também. E acho que é um grande momento também para a economia solidária, porque as pessoas vão ter que começar a trabalhar de outras formas, né? Nós vamos ter que mudar, né? Nós vamos ter que trabalhar, incentivar, assim, as trocas. Eu acho que volta as trocas, né? O trabalho da forma que que era desenvolvido nas sociedades capitalistas, eu acho que está bastante desgastado, né? Então, eu acho que a geração de renda hoje, eu acho que ela vai se dar, eu acho que a economia solidária tem muito a ensinar para esse momento que a gente está vivendo. Eu conheci agora uma artesã que trabalha aqui em Santa Maria, ela é formada em pedagogia, e ela está fazendo um trabalho muito lindo, um trabalho social, assim, na prática, ali perto na Salgado Filho, Kennedy, naquela zona norte. Ela está pegando pequenos produtores, assim, e está fazendo uma rede de divulgar, assim, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Ela trabalhou aqui comigo na feira de economia, no BRIC da Vila Belga, e eu estou chamando ela para ela somar também ao Projeto Esperança. Ela está fazendo um trabalho, ela está divulgando pequenos produtores, assim, todo dia ela posta coisas, e é muito incrível. Eu até convidei ela para vir para cá hoje, para essa conversa, mas ela disse que está iniciando e que ela quer aprender mais e tal. Ela foi expositora aqui do BRIC da Vila Belga, né? E hoje está lá vendendo, oferecendo os serviços de outro. Ela é formada em pedagogia, né? E eu acho muito interessante que esse tipo de desenvolvimento local, assim, vai ser bastante importante, né? O desenvolvimento social, acho que com o desenvolvimento local é muito mais fortalecido, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha, Maria Rita. Oi? Perdão, Calu, te atropelei. Não, encerrei por aqui. Tatiana, eu queria dar 2 palavrinhas, uma para o Calu e uma para a Gisele, só para completar essa reflexão, posso? Pode, irmã. O Calu, eu só queria que ele lembrasse, depois tu dá o reprise, do teu tio, o irmão Ademar, que ele aos 102 anos, quase 103 anos, ele mesmo ia comprar seu produto na feira e fazia seu almoço em casa, porque ele comprava só produto 100% orgânico. Então, o que o irmão Ademar representou nessa tua caminhada também, depois dá uma palavrinha. E a Gisele,
Só para lembrar que esse fato que aconteceu no dia dia 4 de dezembro aqui na praça, onde os fiscais chutaram o mel, chutaram os ovos, e foi um caos. Eu nem estava aqui, senão eu ia fazer uma guerra ali com eles. Tinha mais de 100 cavalos, era muito cachorro ali tudo. Eu estava no assentamento de Joia quando fiquei sabendo. Mas eu tinha vontade de vir a pé correndo, porque eu ia fazer uma briga muito grande aquele dia ali. Depois, no mesmo mês, 30, e eles sempre prometiam, uma hora vamos lá. 31 de dezembro, último dia do governo Brito, já estava assim, quase na posse de assumir o governo Lívio, que fez toda a mudança. E daí, no primeiro mês, em janeiro, lembra ainda o saudoso professor Flávio, nós fizemos, e eles duvidavam que nós ia conseguir fazer isso. No primeiro mês de governo, em janeiro, fizemos em Santa Maria um grande encontro com o secretário da Agricultura, o Hoffmann, José Hoffmann. Fizemos um evento aqui no Banco da Esperança e depois na Câmara de Vereadores. E daí começou toda a trajetória do Sabor Gaúcho. Então, só uma palavrinha, acho que é importante que completa essa reflexão. Sim. Irmã, então eu vou falar um pouquinho, então, só... Eu só preciso fazer uma interrupção, porque parece que a gente está conversando há 5 minutos, mas já fazem 40 minutos que estamos falando. Nossa, tá legal. A gente tem algumas perguntas de pessoas que estão nos assistindo. Aliás, tem bastante gente nos assistindo, muita gente mandou boa noite. O Márcio Flores, a Fernanda Miranda, a Terência Gonçalves, o professor Jorge Conrad, a Gláucia Vieira Ramos Conrad, a Carla Rossi, mas nós temos perguntas. Espere aqui que eu vou passar. E vocês se organizam como é que vocês vão responder, tá? Tá, legal. Deixa eu ver aqui. A Tícia Dutra pergunta se vocês acreditam que a economia solidária e criativa pode salvar nossa sociedade da crise pós-pandemia. O professor Jorge Conrad, ele diz que a economia solidária foi uma grande alternativa de pequenos produtores diante da monopolização proporcionada pela ofensiva neoliberal diante de derrotas de projetos nacionais de desenvolvimento. Com o ultraliberalismo conservador do atual desgoverno nacional, a resistência da economia solidária e a luta por um novo projeto nacional de desenvolvimento seriam contrapostos? O ultraliberalismo e a resistência da economia solidária e a luta por um novo projeto nacional de desenvolvimento seriam contrapostos? Ele pergunta. Eu acho que vamos ficar nessas duas perguntas aqui. Mas tem muita gente mandando boa noite, elogiando o projeto Esperança com Esperança, o BRIC da Vila Belga e alunos da Gisele, vários. Se der tempo, mais tarde eu cito. Vou deixar com vocês. Agora alguém começa de vocês, depois eu falo. Gisele, começa. Mas eu acho que podia ser a senhora, irmã, não? É que eu tenho medo de estender demais, então vou lá rápido. Então, assim, de fato, a economia solidária e a economia criativa, que são um pouco nortes diferentes, eles vieram para suprir esse momento, mas não só. Nós queremos estamos construindo um novo modelo, contrapondo o capitalismo selvagem, capitalista excludente. Um modelo que faz todas as pessoas ter acesso a tudo, da direita ao bem viver conforme os povos indígenas, a questão da cultura afro e tudo. Então, nós estamos, sim, a partir também do Fórum Social Mundial, construindo um novo modelo de desenvolvimento que inclui a produção, a organização, o consumo. O consumidor tem um papel fundamental para nós agigantar no mundo a economia solidária. E eu sempre digo assim, nós semeamos, e talvez os frutos dessa economia solidária, e mesmo Dom Ivo, ele apontava isso, talvez não é nós que vamos colher e ver, mas nós estamos a caminho. Nós temos certeza, 100% certeza e convicção, que nós estamos no caminho certo. E se nós lembramos todo o trabalho do professor Paul Singer, do Ademar, os 10 anos que a gente teve, os 8 anos do governo Lula, quanta política pública nós criamos em todos os níveis, e agora esse governo que está aí devastou tudo, sabe o que é tudo? Pegar uma foice e cortar tudo? Mas nós resistimos, aí que vem a força. A economia solidária tem mística, tem organização, tem resistência, e mesmo diante daquilo que nós vivemos na cidade aqui, com a questão da vigilância sanitária, que não veio para educar, ela veio para destruir, isso nos indigna.
E toda vez que era para destruir, nós tentamos fazer um processo educativo e sempre saímos melhorando, né, Gisele? Depois a Gisele vai falar também nisso. Nós sempre saímos melhorando. Então, é todo um processo, né? Eu lembro, em 2009, a feira cancelada por causa da gripe, não foi só por causa da gripe, foi uma perseguição política que nos foi dada naquele tempo. E a gente podia falar uma hora só sobre isso. Então, quero dizer aos nossos telespectadores aí, a economia solidária veio para ficar, e veio para criar esse outro mundo possível, essa outra economia. Agora, no meio disso, não pode ter um capitalismo selvagem que concentra, que explora, ou que usa o veneno, ou que tira o pão da mesa especialmente dos mais pobres. Ele tem que partilhar, socializar. E por isso nós temos 3 verbos que a gente usa muito, como Caritas também: o esperançar, o resistir e o profetizar. Uhum. Muito bem, obrigada, Gisele. Queres falar? A irmã nos representa sempre, é tão sábia, né? Então eu dou o meu tempo para ela sempre. Mas eu, respondendo as 2 questões, né? Começando, acho que pela última. Eu não acho que a economia solidária, ela se propõe a ser oposta ao capitalismo. Ela é uma resistência, e ela diz que outro mundo é possível fora do capitalismo. A gente precisa resistir, precisa se organizar dentro de uma outra lógica. Eu acho que as palavras chaves, assim, para entender, é a questão do bem viver, a questão da inclusão e a questão da autogestão. A gente não vai encontrar isso dentro de um modelo capitalista, né, convencional, esse nos domina. O bem viver não é possível através da busca incessante pelo lucro, não é. Junto com isso, né, pensando na questão da apropriação do trabalho, apropriação do capital, de toda essa subordinação, né, ao sistema de uma forma maior, seja dos agrotóxicos, né, enfim, de todo esse aprisionamento que o capitalismo sujeita, né, aos produtores. Então, não é possível bem viver, não é possível inclusão, tampouco é possível autogestão dentro desse sistema. O que a gente diz da economia solidária? Precisamos resistir a esse modelo, porque ele não serve para uma camada muito grande da população e, portanto, a gente precisa se organizar de uma forma alternativa. E precisamos nos organizar com base na inclusão, na solidariedade, na autogestão, né, como resistência a esse processo todo, né? Então, assim, eu não gosto de ir para esse debate de enfrentamento. Eu acho que a gente está falando de uma outra coisa e a gente precisa se preparar para essa outra coisa. Eu acho que a nossa função, a nossa discussão... É possível acontecer. Eu acho que sim, e aí as políticas públicas são fundamentais, Maria Rita, né? A gente precisa, porque é possível. Por que a economia solidária não deslancha ainda mais? Porque nós precisamos de políticas públicas que fomentem isso. A gente hoje, principalmente hoje no Brasil, a gente tem essa lacuna gigantesca. Nós tínhamos a Secretaria Nacional de Economia Solidária, desde o governo Temer, a Senais foi, né, sendo desmontada, e hoje a gente não tem mais as Senais. Então, quer dizer, onde é que estão alocadas as discussões de economia solidária no governo atual? Não estão, né? Aí é que entra toda uma necessidade de pautar, nesse cenário agora de eleições, né, de compromissos com a economia solidária. Eu acho que a gente precisa de candidatos e de administradores comprometidos com políticas públicas para a economia solidária. Muito mais do que ficar brigando, né? A gente precisa que as pessoas se comprometam e construam. Sim. Muito bom. Tá? Eu acho assim que o tempo passou tão depressa e tem outras questões, mas agora nós vamos ter que passar novamente para a irmã Lourdes, para nós pensarmos, irmã Lourdes, para só nos dar as notícias, porque ontem o pessoal já estava enlouquecido no Facebook, perguntando sobre a 27ª FEICOP, a 17ª Feira Latino-Americana de Economia Solidária, né, que está prevista para acontecer nos dias 10 a 13 de dezembro. E aí, então, a senhora vai nos dar, acho que em primeira mão, né? Tá. O Calu não vai falar, então? Agora? Eu não sei. Calu, tu tinha que falar agora? Desculpa, Calu.
Se não, eu falo rapidinho, depois passo para o Calu, então pode ser? O Calu está com o microfone fechado. Irmã, a senhora nunca fala rapidinho. A senhora nem Tá. Então, assim, ó, nós tivemos uma crise grande, porque veio um documento da Caritas brasileira, ele veio na virada do mês, de julho para agosto, e eu levei uns dias, fiquei só para mim, viu? Vou dizer, fiquei só para mim. Que a minha dor era transmitir especialmente esta dor para a professora Gisele, professor Flavi e para o Instituto Farroupilha. Para os grupos era óbvio que uma hora eu ia transmitir. Eu fiquei uns 10 dias, esse assunto só para mim, essa carta. Veio da Caritas Brasileira dizendo que até o final de 2020, 31 de dezembro de 2020, não tivesse encontros maiores presenciais, atividades que aglomerassem muita gente, e nem feiras. Aquilo me deu um impacto muito grande, porque nós, desde dezembro, a professora Gisele, o professor Flavinho, o Instituto Farroupilha e nós, que do Projeto Esperança com a Esperança, estamos construindo os projetos para 2020. E temos 4 emendas parlamentares, não vou dizer agora, senão não vai dar tempo tudo, né? E fomos construindo, lutando, vai e vem, né? Muita burocracia, e essas emendas já estavam no nível do TED, que significa já quase que assinando os contratos, os convênios para a feira. Aquele fato, depois de muito tempo, nós marcamos, então, de 10 a 13 de dezembro. Primeiro era a ideia fazer em outubro, depois em novembro. Daí se atravessaram, então, as eleições, em novembro. Então, a data que nós encontramos foi dezembro. Então, assim, falando agora clara e abertamente, então, a FECOP, nos moldes tradicionais, não vai acontecer em 2020. Nós fizemos sexta-feira uma videoconferência, primeiro uma reunião no Bispado, com a presença da Universidade, Instituto Farroupilha, Diocese, Projeto Esperança, e depois nós fizemos uma videoconferência com vários atores de todo o Brasil. Dessa reunião, então, surgiu a seguinte ideia: nós vamos manter essa data, porém, nós vamos fazer uma jornada nacional e internacional de economia solidária. Várias lives, vários momentos formativos, e acho que, Maria Rita, um momento desse pode repetir, depois dentro da programação. Depois, então, vai ter também, nós vamos ter a experiência da feira online, como ainda não sabemos, nós vamos ter uma reunião semana que vem também com esses entes a nível de Brasil, e vamos construir talvez a perspectiva de um dia, um feirão ampliado. E daí já quero convidar o Calu, também sua equipe, nós vamos dialogar para trazer o BRIC da Vila Belga, então, nesse feirão da economia solidária, que possivelmente vai ser no sábado, dia 12 de dezembro. Então, a feira, só para deixar bem claro, a feira internacional, como dos moldes que vinha vindo há 26 anos, não vai ter em 2020. Nós vamos transferir a edição para 2021. No segundo final de semana, possivelmente, não sei se a Gisele já viu, segundo final de semana de julho de 2021. E estamos tentando, então, com o Ministério da Cidadania, transferir essas emendas parlamentares para essa edição. E por isso, então, não poderá ter recurso nenhum ser tirado para o evento desse ano. Nós vamos tentar fazer de uma forma, assim, bastante enxuta os custos, para a gente usar os espaços que temos e fazer, então, uma edição chamada, assim, extraordinária, uma jornada de economia solidária, talvez 8 até 10 dias. Então, todo mundo está convidado a fazer, assim, muitas lives, muitas atividades. A Caritas está disponível em compartilhar também a sua plataforma, a universidade também, o professor Flavinho estava, a professora Gisele, o Instituto Farroupilha. Então, este é um pouco o cenário. Eu sei que foi chocante, para nós também foi, mas para mim foi mais chocante, vou dizer, dar essa notícia para a professora Gisele. Foi a maior dor, porque eu acompanhei o sofrimento dela na elaboração desses planos de trabalho, foi difícil. Mas vencemos e agora talvez nasce uma coisa totalmente nova. As próprias feiras online já teve no Paraná, participei da abertura outro dia, já teve em São Paulo, em São Carlos, e no mundo inteiro está acontecendo um pouco isso. Acho que vai ser um novo momento, um novo tempo, e onde a economia solidária não se encolhe, ela se alastra, ela se agiganta. Então, nós vamos ter semana que vem uma reunião para planejar, e daí o assunto vai para a rua. Vai para a rua, assim, para o pessoal começar a se inscrever e começar a construir conjuntamente e coletivamente. Calu, você não ia falar?
Bom, eu me senti contemplado, assim, com as falas da irmã, nas respostas, né, e da Gisele. Eu acho que as duas, eu fecho com elas, nas respostas dela, e estou, assim, à disposição para trabalhar, né, pela FEICOP. Já tenho algumas propostas para levar para a irmã na quarta-feira, já estou elaborando algumas coisas, então é isso. Tá? Por enquanto, eu deixo por aqui a minha fala. Gisele. Não, é isso, né? É isso. Agora vi aqui o comentário da Raquel, que trabalha com terapias. A economia solidária tem disso, né? Junta uma outra forma de ver o mundo. E o convite, eu acho que a gente tem um grande desafio, que é fazer a feira online esse ano, e a gente quer poder olhar, depois, daqui a alguns anos, o histórico da FEICOP e não ter essa memória, né, de, mais um ano que não teve. O único ano que não teve a FEICOP foi 2009, justamente por conta de um vírus, né? Então, a gente não queria olhar para trás e dizer que, de novo, não, né? Então, vamos fazer uma edição especial, em consonância, mostrando que a economia solidária, ela se reinventa, ela se reconstrói como estratégia de resistência, e vamos fazer essa feira online. A gente está muito animado, assim, com a ideia de pensar essa feira, não só os espaços de oficina, mas também comercialização de produtos online. Acompanhamos as feiras que a irmã citava, e é uma experiência única, inclusive coletivos de arte, de cultura, fazendo show online. Eu acho que Santa Maria tem condições de fazer uma feira linda dessa forma. E é isso, né? A partir de agora é a gente trabalhar para que essa feira marque também a história da economia solidária. Eu acho que a gente merece isso esse ano. Só para fazer um adendo, como a gente tem muito assunto ainda, nós vamos estender só um pouquinho, tá? A live bem devagarinho, mas é porque a gente tem muita coisa para falar. Então, assim, vamos só mais um pouquinho, mais adiante. A Raquel Kurtz, ela pergunta para a irmã Lourdes o que ela sugere para fortalecer ainda mais os grupos de economia solidária. Guardem essa pergunta. A outra pergunta, e eu sou leiga nessas questões de economia, de produção rural, etc. Mas eu queria saber, a Gisele mencionou políticas públicas para o setor. Explica um pouco o que é uma política pública para o setor. Na prática, o que é? Porque a gente sempre acha que é uma bolsa alguma coisa. Né? O senso comum é isso, é uma bolsa alguma coisa, mas é um incentivo. Que tipo de incentivo podia ser? Então, nós temos essa pergunta de o que é uma política pública para o setor e o que a irmã Lourdes sugere para fortalecer ainda mais os grupos de economia solidária. Vamos começar pela Gisele, que está quente. Isso. Vamos. Uma política pública não é apenas uma bolsa de alguma coisa, né? Uma política pública, ela é algo elaborado que vai pensar um caminho, né, de fomento para um segmento específico. Então, para que as coisas se desenvolvam, é necessário pensar um conjunto de questões, né? Então, não só acesso à bolsa, a gente está falando de um crédito compatível, a juros compatível, em linhas compatíveis. A gente está pensando em políticas que pensem a criação de mercados para esses produtos, porque se fala muito em aumentar a produção e produzir, mas vende aonde? Né? Além disso, ainda pensar quais são as condições de legitimidade desse mercado, porque aí vende, mas vende informal, né? Quem é que quer ser informal? E ainda o pessoal ainda não fala em informal, o pessoal fala em ilegal, já que não é legal, é ilegal. Ninguém quer ser ilegal. Então, quando a gente pensa numa política, eu preciso pensar esse conjunto de questões. Então, elaborar uma política exige planejamento, exige conhecimento do segmento, exige conhecimento do setor. Então, precisa-se estudar economia. O que a economia solidária pensa? Bom, a gente vai ter que pensar uma política, né, por exemplo, de agroecologia, de comercialização direta, de formação para uma economia diferente, e junto com isso eu preciso ter crédito, né, eu preciso ter um subsídio para o desenvolvimento dos produtos, dos empreendimentos. Então, uma política pública, ela é multissegmentada, não é só o bolsa, né? A gente não está falando de políticas paternalistas, a gente está falando em política pública de incentivo. Então, os empreendimentos, quando eles recebem esses incentivos,
podem acreditar, eles andam sozinhos depois. Então, esse é o papel da política pública, né? Fazer o fomento, não doar, né? Eu acho que a doação faz parte desse processo, a Bolsa, ela faz parte desse processo, mas a gente está falando de um passo maior, segmentado, né, e contínuo, que é o Estado pensar o conjunto de questões que são importantes para aquele segmento se desenvolver. Então, política pública é coisa muito séria, gente. E, Gisele, além disso, nós temos que levar em consideração que essas pessoas que estão ali, elas têm um grupo, não é uma pessoa, não é um grupo, são famílias, são conjunto né, que precisam, que dependem desse retorno financeiro. E, ao mesmo tempo, é um espaço que eu acho assim, que é pensado para quem não está no consumo, naquela loucura do ter, mas é pensar na vida, é pensar na solidariedade, né? É o respeito pela troca. A gente vê coisas magníficas durante os encontros de feira. Tu não está ali para ganhar, para lucrar, mas também tu estás ali, mas tu está cuidando da banca da vizinha que saiu, o pessoal lá do Ceará que deu uma saída, sabe? Essa solidariedade que nós não encontramos se nós formos num shopping, por exemplo, né? Ali a gente encontra, né? Não. E o que eu acho muito, que me marcou muito, essa reeducação que acontece, por exemplo, eu estava assistindo uma live sua, irmã, do encontro, grande, lá para Minas, para Bahia, não sei para onde, que estava falando ali, a questão, se eu estou na economia solidária, eu não vou comprar um refrigerante. Então, ali nós temos a água, que é de graça, que é um bem público, que é o patrimônio da humanidade, né? Se eu estou na economia solidária, eu estou ali apta, pronta, porque eu não quero levar lucro, eu não quero roubar de ninguém, sabe? Essa coisa diferenciada que a gente sente ali e que nós precisamos aprender, né? E eu acho que agora, após a pandemia, irmã, a gente vai aprender muito mesmo com isso. Se nós estamos nesse trabalho, nós não vamos ter uma prefeitura dizendo uma coisa e um sistema de vigilância que é do mesmo grupo fazendo outra. E aí eu vou entrar na questão seguinte, que não sei se tem pergunta, Tatiana, mas que eu pensei assim, Gisele, como é que fica, como é que são os desafios da certificação dos produtos? Eu não entendo, irmã, eu juro que eu não entendo, né, quando chega aquelas apreensões lá, e eu digo, mas Calu, o que foi que houve? Aí tu corre lá, não, mas tem que ter certificação dos produtos comercializados. E essas exigências legais, Gisele, há um descompasso entre a lei, a legislação e a atualidade? Como é que é isso? Há um descompasso, acho que a gente, como eu mencionava, a gente evoluiu muito nisso nos últimos anos, mas a gente retrocedeu demais, né, nos últimos 3 anos. Na política pública, né? Perfeito, né, respondendo, então, à questão também, né, faz parte de uma política pública a legitimação desses mercados. Agora, lógico que são produtos diferenciados. Geralmente, os produtos da agricultura familiar, da economia solidária, eles ocupam o que a gente chama de circuitos curtos de comercialização, então eles viajam pouco, né? Qual é o grande objetivo da certificação, principalmente dos produtos de origem animal, onde os riscos sanitários são maiores, né? A certificação, ela garante que o produto, ele tem qualidade, que ele foi inspecionado, e a ideia do selo, né, é garantir saúde pública. Quando eu digo garantir saúde pública, essa é a ideia. Mas a gente tem vários escândalos, né, de adulterações das matérias-primas que vieram das grandes empresas e que não vieram da economia solidária, né? A gente não vai citar aqui, mas a carne, o leite, né, um conjunto muito grande de problemas de saúde pública na cadeia produtiva dos grandes complexos agroindustriais. Mas a nossa legislação, ela foi pensada a partir da grande indústria. O corpo legal da legislação de alimentos, né, principalmente dos produtos de origem animal, era na década de 50, de 1952, a nossa legislação industrial e sanitária.
Há pouco tempo, ela sofreu, em 2017, ela sofreu um conjunto de reajustes. A gente tem um novo RISPOA, que é o regulamento que vai inspecionar os produtos de origem animal, com muitos avanços, né? A gente tem já o selo da agricultura familiar. O Rio Grande do Sul, ele revoluciona também essa ideia da agroindústria familiar e da certificação a partir do selo Sabor Gaúcho, né, que é o programa da agroindústria familiar que inicia no Rio Grande do Sul a partir do governo Olívio Dutra, com grandes avanços nesse período de regularização de agroindústrias. Mas é uma grande disputa de poder, gente. Essa é a grande questão, né? Então, sem política pública voltada para a economia solidária, para a agricultura familiar, os agricultores ficam desprotegidos, porque a legislação sanitária brasileira, ela não foi pensada para a realidade deles. Então, se não existem políticas locais, estaduais, que protejam essa realidade, que defendam esse segmento, não tem como regulamentar, não tem como certificar. Hoje, Santa Maria tem uma proposta bem interessante, assim, né? Eu acho que a gente vem dialogando com o Serviço de Inspeção Municipal. Existem propostas, existem grupos de estudo, pensando inclusive como Santa Maria, por exemplo, pode regulamentar o selo arte, que é um dos últimos selos que reconhecem hoje o artesanal do produto, mas como é que se regulamenta, como é que se coloca isso na prática, precisa ser construído com uma política pública. Então, assim, eu acho que tem vários grupos que hoje que estudam e que não há dúvida de que é possível certificar e legitimar a saúde pública para onde não existe escala e para onde não existe a estrutura que a legislação exige. Pé direito, azulejo, né, inox, enfim, conjunto de questões estruturais que geralmente são atreladas à qualidade e que o pequeno não tem. Então, um pouco essa é a discussão. Mas existe potencial, existe trabalho, existem grupos, né, que estão aí disponíveis para avançar nessa questão da legislação, mas a gente precisa de articulação política para que isso tenha voz, né? Então, um pouco esse cenário, Maria Rita, isso é muito complexo, mas é um pouco essa a ideia assim, do desencontro. É um momento importante, né? Nós estamos então num momento muito importante do futuro, nosso futuro da economia solidária, que esse cenário pandêmico, ao mesmo tempo, ele nos acirra, né, a pensarmos estratégias para resolvermos, e certamente teremos um bom trabalho futuro, não é mesmo, irmã Lourdes? Estou respondendo da pergunta que foi feita para mim, depois alguém pode completar, dizer assim, o vigor, o agigantamento da economia solidária está dado, ele vai crescendo para o futuro. Na medida em que nós tivermos mais pessoas na produção, mais agricultores na produção, tanto urbana como rural, na questão do consumo, é muito importante o consumo responsável, ético, que a professora Gisele também falava, e na medida que nós tivermos pessoas na Câmara de Vereadores, também ajudando a pensar políticas para essa área, legislação, e um governo também local, estadual e nacional, pensando de uma forma, assim, mais fortalecedora desse trabalho como um todo. Mas eu quero chamar à memória aqui o nosso sempre profeta Dom Ivo, todo mundo lembra, com saudade dele, ele já fez seu papel aqui, passando por esse mundo, mas uma das coisas que ele sempre falava, acho que foi nos anos que a Gisele entrou, mas um pouco antes, quando a gente fazia as reuniões com a universidade, ele falava nessa questão da resistência, do não desânimo, da esperança, eram palavras muito fortes que ele dizia, mas ele falava 4 eixos, que eu também, quando fiz a live lá com o pessoal da Bahia, eu repeti, quando fala assim, ó, a mística é que nos fortalece como organização, a mística não necessariamente como religião, isso o pessoal até se assusta quando fala isso, a mística é mais que uma religião, porque ela nos fortalece por dentro e por fora, como pessoas de resistência. Então, a mística, ela tem que ser motivada pelas igrejas, independente da religião. Depois, a organização... Como? É o nosso axé. É isso, é o nosso axé. Isso, axé. A organização é o povo que tem que se organizar, não é um governo que tem que aqui se organizar, não. É uma espontaneidade e uma resistência do povo.
as tecnologias, elas têm que vir das universidades, é o que nós estamos fazendo, né, Gisele? Agora, intensificando nossa parceria com as universidades, com o Instituto Farroupilha e tudo. E depois, a política pública, ela tem que vir dos governos. Quem administra o nosso dinheiro são os governos que estão no poder, seja a nível local, estadual ou nacional, federal. Eles que administram os impostos, a coleta dos impostos e tudo. Então, esses 4 eixos, eles são muito bem trabalhados dentro do projeto Esperança com a Esperança. E pode ver, diante de qualquer desafio, o Calu vai confirmar isso também, desafio, problema que vem, o nosso povo tem muita resistência e não desanima fácil. Então, nós incorporamos em nós essa mística da resistência, da solidariedade, da esperança, né, da profecia e da busca do novo. Então, eu agradeço, me fortaleceu muitas palavras que todo mundo falou ali, dava quase um livro que vocês falaram aí, agradeço, então, as pessoas que contribuíram, falaram, a Wanda também, agora, a Valesca, minha charazinha ali, que uma vez eu participei de um calendário do pessoal, ela foi minha escolhida. Então, dizer assim, tem muita coisa para refletir e dar uma outra live, viu? A Helena agora, o Calu está colocando também o nome dela, que nos ajudou muito aqui nos encontros também, especialmente nas bonecas da Baiomi. Que experiência linda, né? Fazer uma live com ela. Fazer uma live agora para a jornada da economia solidária. Então, teria muita coisa para falar, mas eu acho que o tempo está esgotando e tem mais gente que quer falar, mas eu acho que é muito assunto para nós. Eu não leio nada nunca, né, irmã? Eu nunca consigo ler, mas agora eu consegui ler. E a Raquel Bernardi disse assim, ó, que tem umas ideias. Se prepare, irmã. Então, vem mais trabalho, vem mais trabalho. Vamos lá. Vai ser o Marco Internacional da Economia Solidária 2020, pós-pandemia. Claro! Tatiana, contigo. Bom, tem bastante gente mandando saudações, algumas vocês estão conseguindo ler aí, né? Mas quem mandou a Cirlei Lenice Rodrigues disse orgulho em fazer parte desse projeto. O Augusto Panzenhagen, espero ter dito certo. Grandes camaradas, orgulho de vocês. É camarada? Fernanda Miranda, doutora Fernanda Miranda, ela disse eu também. Cirlei Lenice Rodrigues, eu acho que é da equipe da Gisele. Da Gisele. O Robson Thomas, que esteve também com a gente na semana passada, também está assistindo a live, está junto com a gente. Aí a Raquel, tem a Rosiele Lutz, que bela live, companheiros, parabéns. Maurício Sena diz, seguimos juntos. Itelmar Bomer-Guion também está assistindo a gente. O Cristiano Barreiro. A Lena, que vocês citaram. A Joana Ribas. A Joana Ribas talvez o Calu conheça. Denise Medeiros diz que sala linda. A Karine Prevedelo, que é do Rio de Janeiro. Que grupo maravilhoso. Alegria assistir e ouvir vocês. Abraço, Rosane Brunmello diz, excelente temática, parabéns pelas ótimas reflexões. O Clayton Hillig, um prazer estar vendo vocês. Olha o professor Clayton, FSM. A professora Andréa Schorn diz, gostaria de registrar minha admiração pela irmã Lourdes. Deixa eu ver. Ângela Neves Picada, que maravilha, será um sucesso. Ela está se referindo à FEICOP, que a Rosane Casanova disse que está só pela FEICOP. Olha, vai ser uma edição diferente, mas se depender da torcida, vai ser maravilhoso. Tem mais mensagens, mas o pessoal, a Josiane Santos, deixa eu ver, a Wanda, a Ângela, mas é toda a maioria parabenizando, né, pela conversa, pela live tão maravilhosa. Não sei, Maria Rita, se tem alguma pergunta a fazer ou se vamos para os encaminhamentos finais. Não. Eu acho que vamos por encaminhamento, só lembrando assim que eu vi passar o nome de uma menina da Fernanda Miranda, se não me engano, que é ligada ao quilombo ali do Jacuí. Então, pessoas que estiveram o ano passado, o ano retrasado, né, pela primeira vez, graças ao FSM, né? Então a gente fica muito feliz, né? Contigo, Tatiana, para os encaminhamentos.
Tá bom, pessoal. Vocês gostariam de ainda fazer um acréscimo, alguma coisa que não foi dita? O Calu, eu achei que o Calu falou pouco. Acho que o Calu tem que falar mais do BRIC. Calu tem que falar mais, isso. Como é que tá a situação do pessoal do BRIC? Fala aí um pouco. Calu, tu tem que ligar o microfone. Acho que está desligado. Oi, agora deu. Oi. Nós, do BRIC da Vila Belga, nós estamos com uma loja de artesanato na frente é o Centro de Atendimento ao Turismo, né? Que fica na Avenida Rio Branco, em frente ao Carrefour. É um espaço que a gente estava em negociação desde o ano passado com a prefeitura, então alguns artesãos estão expondo ali e algumas coisas está sendo um atendimento de 1 a 1 dentro da loja, tem 30 expositores ali de artesanato e estamos tentando vender. Está difícil as vendas, mas está indo aos poucos. E é uma amostra, pelo menos não fica em casa, né, os produtos, e algumas coisas a gente está vendendo pela internet. Então, tem 2 pessoas administrando e nós estamos nos virando por aí. E então, o BRIC está cancelado, né? Não está liberado ainda para eventos e a gente está achando difícil. Talvez no fim do ano, em dezembro, depois da FEICOP, a gente faça alguma edição para finalizar o ano com todo um distanciamento. Então, estamos pensando de que forma a gente vai resolver essa questão, né? E então tá por aí assim a nossa. E agora a gente vai se preparar para a FEICOP, né? Eu estou acreditando muito, eu acho que a FEICOP é um grande momento do próprio BRIC trabalhar na FEICOP e nós vamos fazer um espaço muito bonito. E com certeza a FEICOP vai voltar a motivar Santa Maria assim, com um grande evento, que sempre foi, né? O grande evento da economia solidária, um grande momento para nós todos, e vou apostar todas as minhas fichas agora, minhas energias, para que a FEICOP seja um momento muito bom, muito legal. Eu já estava construindo algumas coisas com oficinas de artesanato, de reaproveitamento, já estava fazendo uns contatos, né, e agora vou ver de que forma a gente vai adaptar isso. E vou convidar a Lena Martins, que a irmã falou ali, de repente a Lena fazer uma oficina das bonecas da Baiomi na FEICOP, né? E alguns artistas também se apresentar, né? E a gente sempre tem muita coisa para fazer. A Raquel já está se prontificando, a Raquel é da área cultural, então vamos tocar, assim. Gisele, quer encerrar? Quer falar alguma coisa? Deixar uma dica para a nossa pré-candidata? Eu quero agradecer demais, né? Que live bem maravilhosa, né? Não sei qual é a sensação de vocês, mas eu tô aqui bem empolgada e que como é bom assim a gente se reenergizar, porque eu acho que é disso que a gente precisa, trocar energia. E é isso, amanhã, terça-feira, levanta a bola para frente. E encontros como esse nos dão essa motivação. Mas, assim, eu acho que a gente precisa pensar uma estratégia política pública municipal para a economia solidária. Afinal de contas, Santa Maria é referência hoje internacional da economia solidária. E eu acho que tem muita coisa aí para a gente avançar, sobretudo, Maria Rita, nesse aspecto de legitimação desses espaços. A gente precisa que as pessoas sejam legítimas nos seus produtos. E aí, assim, é muita coisa para pensar nesse segmento, mas a nossa função é essa, né? Ajudar e botar para pensar. Deixo, assim, um beijo gigantesco para vocês e dizer que eu adorei rever todo mundo, adorei rever a Tati, que há muito tempo eu não vejo, né? A Tati que está lá em Brasília e ao mesmo tempo que bom e que ruim, né, Tati? Mas adorei te ver, adorei falar com a Maria Rita, a irmã que a gente está aí sempre juntos, o Calu, que eu adoro também, e toda essa gente nos apoiando e mandando recado, né? Então, assim, super agradecer pelo momento, assim, me encheu de alegria o coração, assim, hoje de noite. Bom. Irmã, quer mandar uma mensagem para o... Sim, quero mandar uma mensagem, dizer assim, ó, se nós pudéssemos ir até amanhã cedo, nós teríamos assunto para toda noite. Então, agradecer a Maria Rita, desejar, assim, um bom período de preparação,
Tu vai ser nossa representante lá, com outras pessoas também que nós queremos colocar lá. Agradecer a tua participação, o convite, agradecer o Calu, sempre parceiro, e quarta-feira nós vamos levantar as agendas até o final do ano. Agradecer a tua presença, também desejar vida longa para o BRIC. Agradecer a professora Gisele e todos os alunos que estão nos acompanhando também, um projeto que tem muito futuro, junto com a universidade, o professor Flavio e os demais, todos aqueles que também estão nos acompanhando. Também a Tatiana, né, aguenta lá em Brasília, viu? Pense aqui em Santa Maria tem gente torcendo para mudar as coisas no Brasil. Então, eu dizer assim que nós, de fato, nós sonhamos com esse outro mundo possível, e quero dedicar a todos as palavras do Papa, quando ele fala assim, não deixemos que nos roubem a esperança. Essa mística que nos alimenta, nos fortalece na economia solidária, e nós vamos vencer essa epidemia, nós vamos vencer essa crise, e a economia solidária vai ser algo de muito gigantesco no futuro, gigantesco. E preparem-se que a FECOP vai ser diferente esse ano, mas vai ser algo muito bonito. Então, todo mundo convidado, convocado para ajudar a construí-la, de forma online, a maioria das coisas, e tão logo, né, Gisele, que nós tiver a inscrição aberta, a gente vai fazer um barulho na imprensa, e a Tatiana lá em Brasília, viu? E nós vamos abrir inscrições, e nós queremos muitas atividades, muitas, e também essa questão de uma feira online, que eu acho que o artesanato vai ser um dos maiores beneficiados também disso, mas não só, as agroindústrias, as outras coisas também. Então, uma boa noite para todos, muito obrigado, e, como eu disse, nós podíamos até amanhã cedo, e até eu perdi o sono, nem tenho vontade de dormir agora. Depois com essa energia que pude muita gente pequena. Um abraço, uma boa noite, até breve. Muita gente pequena, fazendo muitas coisas pequenas. Em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. Todos que participaram. Obrigado, um abraço. Não nos deixem roubar a esperança. Muito obrigado. Muito obrigada. Até a semana que vem. Tá? Semana que vem. Obrigado. Beijo. Tchau, obrigado, viu? Muita energia. Coragem. Muita energia. Tchau, tchau.